Olá pessoal, olha, vamos continuar então esses vídeos aí sobre o caso Lefebvre. Esse vídeo, especificamente, vai dar início a já as considerações específicas do caso. O que Lefebvre sentiu com o Concílio Vaticano II, que Dom Estevão vem explicar sobre esses pontos, como eu disse em vídeos passados, já nessa série, que fizeram com que o Lefebvre tivesse incorresse nessa excomunhão, essa desobediência à Santa Sé. Então, eu quero, como disse para vocês no vídeo anterior, eu quero dar continuidade àquela carta, porque é uma carta que já não se acha. Eu entrei na página do Vaticano, também não achei essa carta, e como disse para vocês, na imprensa, no Observatório Romano, também eles não guardam, porque ela tem mais de 10 anos. Então eu acho importante registrar aqui nesse vídeo essa carta. Depois a gente parte para esses pontos aí do Lefebvre, a partir de uma também explicação de São João Paulo II sobre toda essa ação do concílio até o jubileu, o grande jubileu, a preparação do grande jubileu, que é a carta apostólica, que eu quero pegar e ler para vocês. Para daí a gente poder, com essa visão clara, abordar esses pontos do Concílio Vaticano II suscitados e repugnados por Lefebvre, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como disse para vocês, na pergunta responderemos 317 de 1988, consta uma carta de 8 de abril de 1988, 10º ano do pontificado de São João Paulo II, a o cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger, que é o atual Papa Emérito Bento XVI. A carta diz assim, vou repetir o trecho do vídeo anterior e vou continuar, tá? Neste período litúrgico, em que revivemos as celebrações da Semana Santa, os acontecimentos pascais adquirem para nós uma atualidade peculiar, as palavras com que o Senhor fez aos apóstolos, a promessa da vinda do Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome. Ele ensinar-vos-á tudo e vos recordará tudo que vos ensinei. Isso está em João 14, 16, 17 e 26. Em todos os tempos, a Igreja foi guiada pela fé nestas palavras do seu Mestre e Senhor, com a certeza de que, graças ao auxílio e assistência do Espírito Santo, permanecerá para sempre na verdade divina, conservando a sucessão apostólica mediante o colégio dos bispos, unido com o seu chefe, o sucessor de Pedro. A Igreja manifestou esta convicção de fé também no último concílio, que se reuniu para reconfirmar e corroborar a doutrina da Igreja herdada da tradição, que já existe há quase 20 séculos, como realidade viva que vai progredindo em relação com os problemas e com as necessidades de todos os tempos, tornando mais profunda a compreensão de quanto já está contido na fé transmitida de uma vez para sempre. Nós alimentamos a convicção profunda de que o Espírito da Verdade, que instrui a Igreja, falou de uma maneira particularmente solene e autorizada, mediante o Concílio Vaticano II, preparando a Igreja para entrar no terceiro milênio depois de Cristo. Dado que a obra do Concílio constitui no seu conjunto uma nova confirmação da mesma verdade vivida pela Igreja desde o princípio, ela é simultaneamente renovamento desta única verdade, uma atualização, adornamento, segundo a conhecida expressão de João Paulo 23, de João 23, para tornar mais próximas da grande família humana no mundo contemporâneo, quer a maneira de ensinar a fé e a moral, quer também a atividade apostólica e pastoral da mesma Igreja. E é bem conhecido quanto este mundo atual se apresenta diversificado e até dividido. Nós somos testemunhas de um vasto trabalho da Igreja no período pós-conciliar para fazer com que este novum, algo de novo,
constituído pelo Concílio Vaticano II, penetre de modo adequado na consciência e na vida de cada uma das comunidades do povo de Deus. Todavia, de par com esse esforço, foram surgindo tendências que criam uma certa dificuldade aos trâmites para a realização do mesmo concílio. Uma destas tendências é caracterizada pelo desejo de mudanças que nem sempre estão em sintonia com os ensinamentos e com o espírito do Concílio Vaticano II, muito embora os fautores procurem fazer referência aos textos conciliares, ou seja, a distorção, do texto conciliar, querendo sempre uma inovação desenfreada, um abuso dos textos do concílio, é isso que ele está querendo dizer. Semelhantes mudanças teriam em vista expressar um progresso. Essa carta chama-se Tradição e Progresso, esqueci de falar para vocês, que ele está fazendo um parâmetro entre a tradição, os tradicionalistas e os progressistas, que já havia essa divisão lá naquela época, tá? Está aqui em 1988. O progresso, neste caso, é uma aspiração voltada no sentido do futuro que rompe com o passado, não tendo em conta o papel da tradição, que é algo fundamental para a missão da Igreja, para que esta possa manter-se na verdade, com V maiúsculo, que lhe foi transmitida por Cristo e pelos apóstolos e que é guardada com diligência pelo magistério. É guardada com diligência pelo magistério. O que? A tradição, A tendência oposta, que é esse tradicionalismo, que habitualmente é definida como conservadorismo ou então como integrismo, detém-se no passado em si mesmo, sem ter em conta a reta aspiração que se volta na obra do Concílio Vaticano II. Enquanto a primeira tendência parece apostada em reconhecer como justo aquilo que é novo, esta outra, ao contrário, considera justo somente aquilo que é antigo, reputando sinônimo de tradição com T maiúsculo. Contudo, não é o antigo enquanto tal, nem é de per si o novo aquilo que corresponde ao conceito real da tradição na vida da Igreja. Este conceito quer indicar de fato a permanência fiel da Igreja na verdade recebida de Deus, através das vicissitudes mutáveis da história. A Igreja, à semelhança daquele pai de família de que fala o Evangelho, tira com sagacidade coisas novas e velhas do seu tesouro. Mateus 13, 52. Permanecendo em absoluto obediente ao Espírito da verdade, que Cristo deu à mesma Igreja como guia, com G maiúsculo, divino. E a Igreja realiza essa obra dedicada de discernimento através do magistério autêntico. Lumen Gentium 25. A posição que tomam as pessoas, os grupos ou os ambientes ligados a uma ou outra das aludidas tendências pode ser compreensível até certo ponto, particularmente após um acontecimento tão importante na história da Igreja como foi o último concílio. Se por um lado ele desencadeou uma aspiração para o renovamento, e também nisto está contido um elemento de novidade, por outro, alguns abusos na tramitação dessa aspiração, enquanto esquecem os valores essenciais da doutrina católica no plano da fé e da moral, assim como nos demais campos da vida eclesial, por exemplo, no campo litúrgico, podem até devem mesmo suscitar uma justificativa objeção. Então aqui o Papa está dizendo o seguinte: vocês estão certos de falar dos abusos, mas o abuso não tolhe o uso, como diz Dom Estevão em várias, ele vai dizer aqui no comentário também do caso Lefebvre. Entretanto, se por motivo de semelhantes excessos se rejeita todo e qualquer renovamento sadio em conformidade com os ensinamentos e com o espírito do concílio, então uma atitude assim pode levar a um outro desvio, que está também ele em contraste com o princípio da tradição viva da Igreja, obediente ao Espírito da Verdade. Ou seja, esse Espírito da Verdade que ele suscita no início dessa carta também tem que ser observado quando se observa o movimento do magistério da Igreja, porque senão você está cortando com a tradição, que é o quê? A permanência do Espírito da Verdade. Então ele está dizendo que isso é uma contradição, Os deveres que nessa situação concreta se impõem à sé apostólica requerem uma particular perspicácia, prudência e judiciosa previsão. A necessidade de distinguir daquilo que autenticamente edifica a Igreja, aquilo que a destrói,
torna-se neste período uma exigência particular do nosso serviço em relação à inteira comunidade dos fiéis católicos, ou seja, o Concílio Vaticano II, além de ter trazido esse avivamento, né, essa renovação, ele trouxe muito trabalho. Por quê? Porque isso é usado pelos dois lados para se contrapor enquanto o concílio não quis fazer com que isso existisse. Não é isso? O homem transforma o que é bom em ruim sempre. A gente pode começar aí a falar sobre o amor. Quantos desvios existem com relação à palavra amor? Até dentro da igreja, não é? Então, por isso a gente vai impedir que o amor exista? Vai impedir as pessoas de evangelizarem segundo o amor, que é o bem maior, que é o maior de todos os mandamentos? Então, o abuso não tolhe o uso. É isso que ele está querendo dizer. Isso deu um trabalho maior até a comunidade de todos os fiéis, que são muito, muito requisitados pelo Concílio Vaticano II. Para terminar, como já terminei no outro vídeo, tá? A Congregação para a Doutrina da Fé, aí se referindo ao cardeal Ratzinger, né? Tem uma importância chave no âmbito deste ministério. Óbvio, porque ele que vai corrigindo as distorções, né? Como estão a demonstrar os documentos atinentes à fé e à moral que esse dicastério publicou nestes anos mais recentes, né? O Ratzinger tem uma publicação sobre isso também. Entre os assuntos que teve de tratar nos últimos tempos, figuram também os problemas relacionados à Fraternidade São Pio X, né? Fundada e dirigida pelo arcebispo Dom Lefebvre. Isso aqui ainda não tinha acontecido a excomunhão, ela foi acontecer um mês depois disso, tá? Mas a carta já vinha alertar sobre esse problema. Infelizmente, Dom Lefebvre não ouviu. Eu quero passar agora para essa preparação para o ano 2000, essa carta apostólica, né, de São João Paulo II, porque para mim ele faz um resumo muito bom aqui na preparação no capítulo 3, a partir do 18, do parágrafo 18, tá? Ele vai dizer: pode-se afirmar que o Concílio Vaticano II constitui um acontecimento providencial, através do qual a Igreja iniciou a preparação próxima para o jubileu do segundo milênio. Trata-se realmente de um concílio semelhante aos anteriores e, todavia, tão diverso. Um concílio concentrado sobre o ministério de Cristo e da sua Igreja e simultaneamente aberto ao mundo. Esta abertura constitui a resposta evangélica à recente evolução do mundo com as tumultuosas experiências do século XX, atribulado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, pela experiência dos campos de concentração e por massacres horrendos. O que sucedeu mostra que o mundo tem, mais do que nunca, necessidade de purificação. Precisa de conversão. Pensa-se frequentemente que o Concílio Vaticano II marca uma época nova na vida da Igreja. Isto é verdade, mas ao mesmo tempo é difícil não notar como a Assembleia Conciliar muito auferiu das experiências e das reflexões do período precedente, especialmente do patrimônio do pensamento de Pio XII. E o Papa João Paulo II, aqui ele está falando como participante do concílio, né? Salvo engano, a Lumen Gentium teve colaboração dele, ele participou desse grupo que escreveu a Lumen Gentium, tá? Então, na história da igreja, segue ele aqui, o velho e o novo aparecem sempre entrelaçados entre si. O novo cresce do velho, o velho encontra no novo uma explicação mais plena. Que beleza, né? A explicação que ele está dando do concílio aqui, gente. Assim aconteceu com o Concílio Vaticano II e com a atividade dos pontífices ligados à Assembleia Conciliar, a começar de João 23, prosseguindo com Paulo VI e João Paulo I até o Papa atual. Aquilo que durante e depois do concílio foi realizado por eles, tanto o magistério como a ação de cada um, prestou por certo um contributo significativo à preparação daquela nova primavera de vida cristã que deverá ser revelada pelo grande jubileu, se os cristãos forem dóceis à ação do Espírito Santo. Ou seja, o que o Papa João Paulo II está dizendo assim: se concentrem nos documentos do concílio, aprendam os documentos do concílio, amem os documentos do concílio para que essa igreja realmente possa caminhar segundo a igreja está se determinando neste momento pela ação do Espírito Santo. Ele está fazendo um chamado, se os cristãos forem dóceis. 19, né? Parágrafo 19 aqui. Apesar do concílio não ter assumido os tons severos de João Batista, quando nas margens do Jordão exortava a penitência e a conversão, contudo, algo do antigo profeta nele se manifestou ao apontar com novo vigor aos homens de hoje Cristo,
o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, está em João 1:29, né? O Redentor do homem, o Senhor da história, na Assembleia Conciliar, a Igreja, para ser plenamente fiel ao seu Mestre, interrogou-se sobre a própria identidade, redescobrindo a profundidade do seu mistério de corpo e esposa de Cristo. Pondo-se docilmente à escuta da palavra de Deus, reafirmou a vocação universal à santidade, proveu a reforma da liturgia, fonte e cume da sua vida, deu impulso à renovação de tantos aspectos da sua existência, quer a nível universal, quer nas igrejas locais. Comprometeu-se na promoção das várias vocações cristãs, desde a dos leigos a dos religiosos, desde o ministério dos diáconos ao dos sacerdotes e dos bispos. Redescobriu em particular a colegialidade episcopal, expressão privilegiada do serviço pastoral desempenhado pelos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. Na base dessa profunda renovação, o concílio abriu-se aos cristãos de outras confissões, aos crentes de outras religiões, a todos os homens do nosso tempo. Em nenhum outro concílio se falou tão claramente da unidade dos cristãos, do diálogo com as religiões não cristãs, do significado específico da antiga aliança de Israel, da dignidade da consciência pessoal, do princípio da liberdade religiosa, das diversas tradições culturais no seio das quais a Igreja realiza o próprio mandato missionário, dos meios de comunicação social. Uma enorme riqueza de conteúdos e um novo tom, antes desconhecido, na apresentação conciliar dos mesmos, constituem como que um anúncio de tempos novos. Os padres conciliares falaram com a linguagem do Evangelho, com a linguagem do discurso da montanha e das bem-aventuranças. Na mensagem conciliar, Deus é apresentado na sua soberania absoluta sobre todas as coisas, mas também como garante da autêntica autonomia das realidades temporais. Por conseguinte, a melhor preparação para a passagem bimilenária não poderá exprimir-se senão pelo renovado empenho na aplicação, fiel quanto possível, do ensinamento do Vaticano II à vida de cada um e da Igreja inteira. Com o concílio, como que se inaugurou a preparação imediata para o grande jubileu de 2000, no sentido mais amplo da palavra. O tema de fundo é o da evangelização, ou melhor, da nova evangelização, cujas bases foram colocadas pela exortação apostólica Evangelii Nunciandi. Vai dizer, abrem um amplo espaço à participação dos leigos, de quem definem a específica responsabilidade na igreja. São expressão, né? Está falando dos sínodos, né? São expressão da força que Cristo deu a todo o povo de Deus, fazendo participantes da sua própria missão messiânica, missão profética, sacerdotal e real. Quanto ao Lumen Gentium, ele vai dizer, em toda a igreja animada por uma consciência nova da missão salvadora recebida de Cristo, esta consciência manifesta-se como significativa evidência nas exortações pós-sinodais dedicadas à missão dos leigos, à formação dos sacerdotes, à catequese, à família, ao valor da penitência e da reconciliação na vida da igreja e da humanidade, e proximamente à vida consagrada. Eu aproveito aqui para chegar no final dessa leitura, para a gente passar para o finalzinho aqui, quando ele vai falar das relações ecumênicas, que é o primeiro ponto que Dom Estevão aborda, e eu faço questão de iniciar nesse vídeo ainda, tá? As sucessivas etapas, as peregrinações do Papa tornaram-se um elemento importante no empenho pela realização do Concílio Vaticano II, ou seja, esse título de Papa Peregrino São João Paulo II se deve ao impulso dado a ele como Papa do Concílio Vaticano II. Ele se sentiu impelido pelo Concílio Vaticano II, tá? E já diz que essas peregrinações foram iniciadas por João XXIII, lá com a primeira peregrinação em Loreto e Assis, em 1962. Eu estou aqui no parágrafo 24. Mais adiante, para terminar esse trechinho, as peregrinações tornaram-se sistemáticas, atingindo as igrejas particulares em todos os continentes, com uma atenta solicitude pelo progresso das relações ecumênicas com os cristãos de diversas confissões. Então, naquela carta que eu li antes, ele vai dizer que por isso, porque a igreja precisa da unidade,
para mostrar Cristo para o mundo. O perigo que mais se corre hoje, como ele escreveu, né, é que o homem seja afastado de Cristo. Naquela carta que ele escreve aos bispos do mundo inteiro sobre a excomunhão do Lefebvre, né, ele explica sobre isso, né, Bento XVI, na verdade, explica sobre isso, mas está em perfeita consonância com o que São João Paulo II diz aqui. Então, voltando para a pergunta e responderemos 316, para a gente dar seguimento agora às conclusões de Dom Estevão Bittencourt, o primeiro ponto que Dom Estevão aborda é sobre o ecumenismo. Nós já abordamos em outros vídeos esses assuntos, mas resta ainda a gente continuar pelo bem aqui do raciocínio de Dom Estevão Bittencourt, tá bom? Com relação a Dom Lefebvre, ele diz que o que suscita as apreensões de Dom Lefebvre, o tema é o ecumenismo, né? Este foi entendido pelo Concílio Vaticano II como um movimento de restauração da unidade entre cristãos separados dentro da única igreja fundada por Cristo e entregue ao pastoreio de Pedro. Aspas, a reintegração da unidade entre todos os cristãos é um dos objetivos principais do Sagrado Sínodo Ecumênico Vaticano II. O Cristo Senhor fundou uma só e única igreja. Todavia, muitas comunidades cristãs se apresentam aos homens como sendo a herança verdadeira de Jesus Cristo. Unitate Sedente Gratio, número 1. Cremos que o Senhor confiou todos os bens do Novo Testamento unicamente ao Colégio Apostólico, a cuja frente está Pedro, ao fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Está no mesmo documento, número 3. Tal noção de ecumenismo, vai dizer Dom Estevão, é consentânea com o Evangelho, onde o Senhor Jesus pede que seus discípulos sejam um só, João 17, 21, constituindo um só rebanho sob um só pastor, João 10, 16. É muito compreensível que a Igreja Católica em nossos dias empreenda colóquios teológicos, sessões de estudo, jornada de orações, para dissipar mal-entendidos existentes entre os cristãos e favorecer a volta dos cristãos separados ao único rebanho entregue a Pedro. O que importa, lembra Dom Estevão, é evitar o relativismo ou falserenismo, ou seja, concessões feitas em detrimento da sã doutrina ou da moral católica. É absolutamente necessário, vai dizer aqui o mesmo documento, no número 11, que a doutrina inteira seja lucidamente exposta. Não é tão alheio ao ecumenismo quanto aquele falserenismo, pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e seu sentido genuíno é obscurecido. Em nenhum momento o Concílio Vaticano II, ele está fazendo aqui, o concílio, esse documento, Unitate Sedente Gratio, está fazendo uma ressalva para dizer que isso não é possível, tá? A doutrina católica sofre detrimento em nome do ecumenismo. Senão seu sentido genuíno será obscurecido. Vai dizer Dom Estevão, o autêntico sentido do ecumenismo tem sido deturpado pelo falserenismo, que é igual ao pacifismo, de que fala o concílio. Assim, por exemplo, há quem afirme, ali está citando aqui Frei Leonardo Martim, no estado de São Paulo, em 1º de junho de 1988. Diz esse frei, o ecumenismo não é o esforço da Igreja Católica para trazer de volta os cristãos que dela saíram. Esta era a noção vigente antes do Concílio Vaticano II. Ecumenismo é o esforço de aproximação entre as várias confissões cristãs em direção à perfeição de Cristo. Diz Dom Estevão que está errado. Essa noção que prescinde de referência a Pedro e a Igreja Católica como dispensadora da plenitude dos meios de salvação é falha e ilusória. Contra ela podem surgir os fiéis católicos em geral. O mesmo, porém, não se diga em relação ao texto conciliar. O Concílio Vaticano II não falou isso. Se tem havido abusos na prática do ecumenismo por parte de representantes católicos, sabemos que, lá vem mais uma vez, né, o verbete, abusos non tollit usum. O abuso não extingue o uso. Tá? Então eu queria terminar esse vídeo, Dom Estevão defendendo o Concílio Vaticano II e defendendo a tradição da Igreja, que é expressa no Concílio Vaticano II de forma mais atual. Então é isso que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. O próximo a gente vai abordar os próximos pontos complexos aí de Lefebvre, que causou um cisma na Igreja que perdura até hoje. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima e viva São José aí, que hoje o Evangelho da Genealogia de Jesus nos aponta a São José, né, como protetor, né, e sinal de união entre Deus e os homens aí na Sagrada Família. Fiquem com Deus e até mais.